A longa resistência dos Kayapó à invasão de seu território, mantendo vazias as regiões atuais do sul de Goiás, noroeste de São Paulo, Pontal do Triângulo Mineiro e leste do Mato Grosso do Sul, era um empecilho aos interesses da coroa portuguesa, que adota uma solução militar para o conflito. A ocupação aqui dessa região começou bem mais tarde do que das outras regiões de Minas Gerais, né? Essa região aqui era conhecida só por causa de uma estrada bem antiga que passava bem lá para cima, bem a montante mesmo do rio Uberabinha, que ligava São Paulo a Goiás. Então os tropeiros passavam por essa estrada, cruzavam o rio bem mais em cima, e esse lado de cá era povoado por índios Kayapós. Houve uma época em que esses índios foram perseguidos, caçados aqui por paulistas e desapareceram. E aí o povoamento mesmo, a distribuição de terras aqui dessa região, dessa área aqui em torno do rio, começou mais ou menos por volta de 1807, 1808, na época que o Dom João VI já estava no Brasil, época da corte portuguesa no Brasil. 2 povos indígenas viveram aqui. Os que estavam aqui já há muito tempo, há pelo menos 1.000, 2.000 anos, eram os Kayapós. Esses índios foram expulsos pelos paulistas, né, mais ou menos em 1754 a 58. Esses índios que foram expulsos foram substituídos por outros índios que foram assentados aqui. É interessante, né? Os paulistas eles faziam muito isso. Eles usavam os índios como soldados das expedições que eles faziam. Então um paulista chamado Pires de Campos, que foi o responsável por atacar os índios aqui, que foi quem fez essa caçada humana contra os índios Kayapós, depois que os Kayapós foram expulsos, ele assentou aqui no Uberabinha, na beira do Uberabinha mesmo tinha aldeias em que esses índios, Bororo e Parecis, trazidos lá do Mato Grosso, foram assentados. Então houve um tempo, né, mais ou menos entre 1758 até 1820, mais ou menos, em que essa área era habitada por índios aldeados, né, que viviam nessas aldeias criadas pelos paulistas e depois pelos jesuítas, e que não eram daqui, né, eram índios vindos lá do Mato Grosso, da proximidade de Cuiabá. O único contato que os portugueses tiveram aqui antes da colonização efetiva da região, que começou, como eu disse, em 1807, foi pelos bandeirantes, né? Os bandeirantes vinham aqui, os bandeirantes paulistas, vinham aqui muito para caçar índio, para levar como escravo. Essas caçadas humanas começaram lá em São Paulo, começaram em 1580. Em 1610, 1620, provavelmente os paulistas já vinham aqui caçar índios. Então eles viam essa área aqui mais como um lugar onde eles podiam vir para os índios serem caçados. E como que essa população desapareceu? Eu acho que só existe uma explicação, né? Uma palavrinha simples, né? Chamada genocídio. Eu acho que a nossa população, né? A nossa sociedade é uma sociedade extremamente brutalizada, né? E pouco disposta a conviver com as diferenças, né? E a respeitar a alteridade. Então, na medida em que essas populações ofereceram resistência para a penetração dessas frentes de expansão aí econômica e de exploração, quer dizer, eles optaram pela lei, vamos dizer, do menor esforço, né? Vamos eliminar todos. A presença deles foi extremamente significativa, né? Para a preservação, né, de aspectos do nosso patrimônio natural, né, exatamente porque eles se colocaram contrários a essas frentes de ocupação econômica, o que, acredito eu, tenha retardado um pouco o processo de degradação ambiental que aí está. O que o rio significa para as populações indígenas, né? Não apenas o rio Uberabinha, o rio de um modo geral. O rio, ele dá à população não só a vida, né, mas a sua sustentação de alma, né? O rio, ele é referência identitária, ele é o sentido de pertença, né, para todas as populações. E eu acho que as indígenas não vão, evidentemente, fugir à regra, muito pelo contrário, até porque elas têm, né, uma relação com o seu ambiente, com o seu mundo natural, muito maior do que nós mesmos. Muito obrigado, Lídia. A ocupação das terras férteis do Uberabinha pelos geralistas é o nosso próximo tema. Hoje nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar o programa pelo site www.expediçãorioberabinha.com.br.
Até o próximo domingo e tenham todos uma ótima tarde. Eu acho que esse rio aqui é um patrimônio, né? A gente olha essas águas aí, eu sou muito disso, né? Olho aqui e penso quantas gerações já olharam essas águas correndo, fazendo o mesmo curso, né? Essas mangueiras aqui, quanta coisa elas já presenciaram. Então eu acho que é um rio que a gente tem que cuidar dele, né? E cuidar significa manter ele limpo, né? Manter ele com vida, com peixes, com a gente podendo passear, com o mato dos dois lados. Isso é que é cuidar. Algo além da certeza, rei do